Turma, estamos começando o quarto episódio do Lopescast, um podcast que nós falamos para empresários sobre empreendedorismo e negócios. Meu nome é Felipe Lopes e nós estamos aqui também com um membro da Lopes Instituto, Eliezer. Fala, time, beleza? Hoje peço para vocês se conectar, chamar os parentes para nos assistir, porque hoje é uma história de perseverança e muita disciplina. Conto com todos. É isso aí. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal da Lopes Instituto, no YouTube, né? Você que está ouvindo também pelo Spotify, vai lá no Instagram, manda sua mensagem, compartilha esse vídeo para que a gente possa impactar o maior número de empresários possíveis. Porque aqui o nosso intuito é que você aprenda com empresários no campo de batalha aquilo que eles estão fazendo e que você também pode replicar no negócio de vocês. E já apresentando aqui, nós estamos com os convidados aqui, ilustre Fernanda e Adriano. Seja muito bem-vindo ao nosso quarto episódio do Lopescast. Obrigada pelo convite, é uma honra para a gente estar aqui hoje. Como o Felipe falou, meu nome é Fernanda, sou proprietária da Casa de Carnes Nossa Senhora Aparecida, junto com meu esposo. Queria agradecer ao Felipe, ao Eliezer pelo convite. Eu sou o Adriano, eu sou sócio proprietário da Casa de Carne Nossa Senhora Aparecida e muito obrigado. É isso aí, gente. E hoje a gente vai falar com esses proprietários aqui da Casa de Carnes Nossa Senhora Aparecida, né? Eles vão contar um pouquinho da história para vocês, uma história que o Eliezer falou, de muita persistência, perseverança, né? E de muito resultado acima de tudo. Mas eu quero falar com a Fer, né? Como que você conheceu a mim, conheceu, né, a Lopes Instituto? Quando a gente se conheceu, você se lembra? Se recorda? Lembro sim. Eu conheci você através do meu irmão, né? Meu irmão me apresentou o teu trabalho. Na época, eu já estava com açougue, né? Meu pai já não estava mais. O açougue sempre teve na nossa vida, né? Meu pai sempre mexeu com isso. E eu lembro que, na época, meu irmão me apresentou, falou o trabalho dele, que bacana, ele dá consultoria financeira e tudo mais. E aí, na época, a gente olhou, achou que não era necessário no momento, e aí a gente deixou passar. E aí, depois de um tempo, o meu irmão saiu, e aí o açougue ficou definitivo para mim e para o Adriano, na época. E aí as coisas estavam difíceis, não dava certo, a gente vendia, porém a gente não via dinheiro, as coisas não fluíam. Aí um dia eu falei para o Adriano, que tal a gente chamar o Lopes aqui e tentar fazer uma consultoria aí para poder melhorar, né? Porque a gente tinha venda, a gente vendia bem, porém não sobrava dinheiro, as coisas, né, não dava certo. E aí foi quando a gente resolveu fazer a consultoria com o Felipe, em 2021. Nós fizemos a consultoria no final do ano, né? E aí foi abrindo a cabeça, as coisas foram acontecendo. Não foi mágica, né? Foi, exato, como o Eliezer falou, muita disciplina, muita perseverança ali, né? Mas deu certo, tá dando certo. A gente está colhendo os frutos, né? Eu falo sempre para a Fernanda que a partir do momento que a gente fez, né, mudou o nosso jeito de olhar para o nosso negócio, para o nosso ramo. Até para outros, né? A gente ficou bem mais crítico, ficou bem mais disciplinado. A gente mudou o nosso jeito de ver realmente o negócio, né? Acaba até influenciando no particular, né? Sim. Porque aí uma coisa vai puxando a outra, né? Você cria disciplina, né? Ô, Eliezer, e tem pessoas que estão nos assistindo aí, talvez achem que a gente está pagando aí essas pessoas para estarem aqui sentadas, né? Gente, tá? A gente não pagou ninguém para estar aqui sentado. Eles estão contando, de fato, a história deles, tá? E eu também, né, me recordo agora você falando que quando a gente, né, sentou pela primeira vez para a gente poder conversar, enfim, entender o negócio de vocês, e eu percebi, né, e esse, se eu posso dizer assim, né, esse mal do empresário não é só vocês que vivenciavam e vivenciam, né? Muitas pessoas também vivenciam isso, né? Vender bem, né? Vende muito, mas não sabe para onde está indo o dinheiro, né? Exato. E foi um dos problemas que vocês estavam enfrentando, né? Hoje não enfrentam mais. A gente vai percorrer a história de vocês aqui, muito bacana. Mas é uma história que se conecta muito com quem também está nos assistindo, né? Por mais que as pessoas estão nos assistindo, talvez, né, não tem uma casa de carne que nem vocês, tem outro estabelecimento, uma agropecuária, enfim, né? Um varejo, uma loja de roupas, calçados, independente, né? Mas empresas, negócios, é sempre negócio, né, Eliezer?
Isso mesmo. E eu até ia pedir para vocês, para quem está nos ouvindo ainda, a gente está contando uma coisa boa, né? Que aonde começou a acontecer os resultados. Mas da onde que surgiu a Casa de Carnes? Como que começou? Você comentou conosco nos bastidores que iniciou no seu pai. Sim. Agora é seu, né? Começou ali a partir com 21 anos. É muito raro quem assume uma empresa com seus 20 anos, o Adriano com 29, né, Adriano? Então, vamos falar, tá partindo aí para ser adulto, né? Sim. Conta um pouco para nós como iniciou toda essa trajetória, por que ficou para vocês a empresa. Sim. Bom, meu pai sempre teve nesse ramo, né? E assim, eu nunca me interessei, nunca gostei. E aí ele decidiu abrir a Casa de Carnes no Vale na época. Eu trabalhava numa loja do comércio e aí, para não deixar ele sozinho, eu pedi conta e fui com ele. Até então era dele e eu trabalhava com ele. E aí não deu certo com o sócio e surgiu a oportunidade do Adriano comprar a parte. Até então também o Adriano trabalhava, tudo certinho. E aí a gente começou a trabalhar. Aí passou um tempo, o meu pai não quis mais. Meu pai resolveu parar. E aí ele falou para mim, olha, Fernanda, eu não quero mais. Aí na época o meu irmão já estava formado, já com a clínica, também não queria. Então ficou para mim a parte dele ficou para mim e o Adriano com a parte dele, até então trabalhando. E aí a gente começou a tocar, tudo bem, vendendo e tal, mas as coisas não encaixavam. Porque assim, o meu pai, ele sempre soube trabalhar com carne, só que ele nunca soube administrar. Então, assim, ele passou uma coisa pra gente que hoje já não é mais, entendeu? Então, assim, a gente via que estava errado, porque a gente tinha venda, as coisas fluíam, mas, tipo assim, o dinheiro nunca sobrava. Era aquele negócio assim, eu vendi X, sobrou tanto, esse aqui é o teu lucro. E aí eu falei, não tá certo, tá errado, né? E a gente não tinha controle nenhum. Até quando a gente foi fazer a consultoria, o Felipe perguntou, quanto que você ganha? Aí eu falei um valor X para ele, aí ele falou assim, não, vê certinho quanto que vocês ganham. E aí, na hora que eu fui fazer a conta, eu caí de costa, porque a gente misturava tudo, né? Era jurídico, pessoa física com pessoa jurídica, não tinha açougue, e a gente. Era tudo junto, entendeu? Aí a gente falou, não, tá errado, a gente precisa melhorar isso. Ô, Felipe, e é bacana porque é o seguinte, a gente já vem discorrendo sobre esse assunto, né, sobre a divisão de PJ com PF, mas o que ela traz é a realidade, né, para muitos empresários que estão aqui hoje, que têm sucessão familiar, que é onde o pai ou os avós têm um excelente trabalho na parte operacional, porque eu vivi isso comigo. Sim. E, assim, o meu pai, as pessoas que a gente vê, eles são excelentes na parte operacional, mas quando entra tático e estratégico, isso aí não tem. E o que acontece? E a pessoa... Quem quer abrir, os empresários que estão nos ouvindo, quando vai se abrir uma empresa, não é só o operacional ali, né, Felipe? Ele tem que fazer, além do operacional, ele tem que fazer vendas, ele tem que fazer administrativo, ele tem que fazer financeiro. Sim. Você também depara muito com isso, Felipe? É interessante, né, que no livro O Mito do Empreendedor, Mike Gabriel, americano, ele vai falar, né, que na maioria das vezes a pessoa hoje que é empreendedor, né, que tem o seu próprio negócio, lá atrás, né, ela foi também um funcionário. E aí ela teve aquele surto do empreendedorismo, né? Deixa eu montar o meu negócio, que eu vou trabalhar menos e ganhar mais. E a gente sabe que nem sempre é assim, né? E no início é muito difícil. A gente falava pouco aqui, né? Que hoje, para você ser médico, você tem que fazer medicina. Para você ser engenheiro, você tem que fazer engenharia, né? Para você ser professor, você tem que fazer a faculdade que precisa para ministrar o curso que você quer. Mas para ser empresário, você não tem que fazer faculdade nenhuma, né? E aí a gente se depara com as dificuldades. Então, né? A pessoa que resolveu, que teve aquele surto daquele empreendedorismo, resolveu empreender. Ela é muito bom, né, tecnicamente alguma coisa. Então eu sou um bom vendedor. Então eu vou abrir uma loja de calçados, uma loja de roupa e eu vou me dar bem. E não é bem assim. Eu mexi com carne a vida inteira e agora vou abrir uma casa de carnes e vou me dar bem. Não é assim. Exatamente. Você tem que ter outro lado, que é o lado da gestão, né? Você tem que saber tecnicamente aquilo que você faz. Sim. Para você ter mesmo conduzir a tua empresa, fazer as melhorias necessárias. Só que a gestão é necessária, né? E vocês hoje, 2021 para cá, vocês melhoraram demais a gestão de vocês. Vocês vão falar um pouquinho sobre isso, né? E qual foi a transformação que vocês tiveram, então, por meio da gestão de 2021 para agora, 2023? O que mudou na empresa de vocês? O que mudou na vida de vocês? Como que vocês eram e como que vocês são hoje, Adriano?
pegando um gancho, é o que a gente sempre fala, né? Tem que ser assim, tudo indo junto, né? Tem que ser a parte administrativa, a parte de marketing, a parte operacional. Como o pai dela sempre mexeu com isso, então a parte operacional, a gente catou a melhor parte dele. Então, a parte operacional, assim, a gente sempre teve. A gente não tinha parte de gestão. Então, quando a gente fez a consultoria, encaixamos ali a parte de gestão, a parte de estratégia, de marketing, junto com o operacional, aí as coisas começaram a fluir. Então, hoje, a gente... Até parecia mágica, né? Mas não era. Exato. E a gente sempre procura, assim, não adianta a gente focar só no operacional, esquecer a gestão, focar só na gestão, esquecer o operacional. É um conjunto. Porque no nosso ramo é complicado, porque é ramo alimentício. Então, você tem que ter ali o operacional bem alinhadinho, com a gestão, tudo certinho. A gente tem que comprar bem, a gente tem que vender bem, a gente tem que servir bem, a gente tem que estar organizado, a gente tem que estar ali com o ambiente limpo. Então, é todo um processo, né, que a gente foi encaixando daqui e dali. Então, foi aonde erramos bastante, porque se a gente for parar para analisar, a gente está no começo. A gente tem apenas 5 anos. Exato. Entendeu? Então, tem muita coisa para passar. Tem muita ainda, água para passar debaixo da ponte, tem muita coisa, muito aprendizado. Então, e a gente como a gente era muito novo, a gente foi batendo cabeça, foi daqui, foi dali. Hoje a gente já consegue encaixar todas essas coisas melhor, para não deixar nada para trás. Então, a gente é onde que a gente vai conseguindo levar tudo. Perfeito. Ô Fer, e qual foi a transformação que vocês tiveram, né? Como que a empresa de vocês, assim, ó, era e como que ela é hoje, né? De onde a gente saiu e onde a gente está hoje. Sim. Hoje a nossa empresa evoluiu muito, né? A começar do quadro de funcionários, né? Hoje a gente conta com 4 colaboradores. Até recentemente, agora o ano passado, a gente conseguiu fazer uma reforma, montar uma câmara fria que a gente nunca imaginou que poderia ter, né? Através de organização, de gestão e tudo mais, né? Entrada, saída, fazer tudo ali certinho, estoque, que é uma coisa muito importante, que a gente nunca tinha feito, né? E uma coisa também, padrão, que até é uma coisa, quando a gente fez a consultoria, que o Felipe falava muito. Fer, você tem que ter um padrão. O cliente veio aqui hoje, comprou uma carne, ela tá macia, ele vinha aqui semana que vem e ela tá dura, isso não é legal. Então, isso foi uma coisa que a gente focou muito em fornecedor, em ter um padrão, né? A gente sempre prezou muito por qualidade. A gente sempre bateu em cima desse ponto. Não que a gente também não veja preço, mas assim, a qualidade, um ambiente organizado, limpo. Até as pessoas vão lá, até brincam, falam assim, nossa, esse açougue não cheira carne, né? Porque o açougue é limpo, é impecável, muito organizado. Então, assim, o açougue cresceu muito. Em questão assim, de faturamento, a gente pode dizer que cresceu 50%. Ótimo. Ô, Eliezer, e são coisas simples, mas o simples que faz a diferença, né? Aquilo que a gente fala, né? O pequeno sucesso é o nosso grande sucesso. Muitas pessoas que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, enfim, né? Pelas redes sociais, né? Pelo Spotify. É uma coisa que a gente fez lá na empresa da Fernanda, do Adriano, né? Desde a gestão, né, deles como pessoa, mudança deles, do mindset deles, até a mudança financeira. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante, até a gente falar da parte, né, estratégica, de números do negócio, eu acho que eles estavam dispostos a abrir a mentalidade para a mudança. Porque também não adianta você vir com a melhor estratégia do mundo, com a melhor receita do mundo. Olha, Elias, então tá aqui, ó, o melhor treino do mundo, melhor receita do mundo. Tá? Corra todos os dias, coma isso aqui todos os dias que você vai emagrecer. Só que o Eliezer vai lá e não come, não emagrece, e a culpa é do nutricionista. Né? Não existe isso, né? Então, a nossa mentalidade como empresário, isso vai, né, refletir no resultado que eles têm hoje. Isso, e... eu gosto muito de uma frase do Mário Cortella, que ele fala, capricho.
É fazer as coisas nas condições que... Fazer o nosso melhor nas condições que nós temos, até que não temos condições melhores de se fazer o melhor. Então, o que você traz para nós é isso, é qualidade. Achei muito interessante que você comentou, pô, você chega no açougue e o pessoal brinca que não tem cheiro de carne. Isso é interessante. São os mínimos detalhes que fazem a diferença de estar ali. E é bacana. E o que vocês veem depois do trabalho do Felipe lá, que vocês tiveram de virada de chave na cabeça de vocês? Que a gente pode até passar para o empreendedor, para o empresário que está nos ouvindo. Como vocês eram, exemplo, num setor, e agora vocês estão se tornando com essa disciplina, com essa recorrência de atividades corretas foram feitas? Sim. É uma coisa que a gente mudou muito, assim, ou que fez muita diferença para a gente. Uma coisa foi o marketing. A gente mudou bastante o marketing nosso, a gente quase não tinha marketing. E aí a gente começou a fazer mais internet, postar mais as coisas. Invertemos os balcões também, que foi uma coisa que o Felipe olhou e falou, Fer, por que você não muda esse balcão aqui? E pá, foi uma coisa assim que na primeira semana já subiu muito as vendas, né? Sim. O pessoal já chegou comentando. E aí a gente começou a abrir todos os dias, que também não era uma coisa que a gente fazia. A gente parou de fechar na hora do almoço. Então, foi assim, ó, foi coisas pequenininhas, sabe? Que foi juntando assim. E aí, no decorrer dos meses, assim, as coisas foram melhorando. Foi assim, automático, sabe? Uma coisa foi puxando a outra. Isso, bacana. E são os detalhes mesmo que a gente falou. Questão, assim, também de organização dos funcionários, né? A gente sempre foi muito amigo deles, sabe? Isso a gente sempre prezou muito, puxar muito para o nosso lado. Isso, e é o que a gente fala, né, Felipe? Que quando o empresário comenta que é amigo, né? A gente sabe até a parte que tem que ir. Não é você ser amigo e deixar ele subir no ombro as coisas. Mas tem uma mudança que foi a mudança, acho, na minha opinião, a principal, que é PJ da PF. A separação, Sim. né? A separação. E como que foi para vocês essa transição de organização? Foi meio complicado, porque como a gente não tinha gestão, então a gente tinha na nossa cabeça que era tudo nosso. Exatamente. Quando na realidade vamos não era um nada. Lanche, o açougue paga. Mais ou menos isso. Quando na realidade não era nada nosso. Exato. É da empresa. Então acho que a grande virada de chave, no meu ver, foi aí. Quando a gente separou a nossa pessoa jurídica da nossa pessoa física. Aí começou a mudança. A gente fez um prolabore pra gente. Então, ali começou as coisas a entrar no eixo. A gente não sabia nem que era dinheiro do açougue, o que o açougue faturava, o que ele vendia na semana, qual era o custo dele, você entendeu? Era, assim, tipo, meio, meu pai me ensinou assim, eu vou fazer assim, entendeu? Perfeito, síndrome de Gabriela, né? E meu pai tinha uma coisa com ele, tanto é que quando ele chegou no açougue que a gente não estava lá, foi a morte para ele. Que ele falava que a gente não podia sair de lá, que o açougue não rodava se a gente não estivesse lá. E até o dia que ele chegou lá, que a gente não estava lá, que ele já não estava mais, mas, porém, ele vai muito lá. Ele me ligou e falou assim, como que você não está aqui, você e o Adriano? Cadê vocês? Vocês têm que trabalhar. E eu falei, pai, calma, não é assim. A gente precisa viver também, né? A gente precisa ter um lazer, se cuidar. E hoje, assim, isso é uma coisa que também proporcionou para a gente. A gente tem um tempo, a gente consegue fazer nossas coisas, né? Consegue passear. Que nem aos domingos, se precisar a gente passear, a gente consegue ir. E o açougue não para, porque o açougue não pode parar. A gente pode parar, mas o açougue não, ele tem que rodar, né? Elias, olha que cada insight, né? Um conteúdo muito rico aqui. Eu estou notando várias coisas aqui para não poder perder nada, porque é muito importante, né? Cada grãozinho ali da areia é importante a gente retratar aqui, né? Quando a gente foi fazer o trabalho lá na empresa deles, né, na Casa de Carnes, e eu acredito muito nisso. Eu acredito que a empresa ela tem que funcionar 24 horas por dia, mas não necessariamente a gente tem que trabalhar 24 horas por dia, né? Então a gente já viu um gap lá, que a empresa precisava aumentar o faturamento, né? Tinha as contas, os boletos para pagar, né? E a gente tinha dia que a gente fechava, né? Nas segundas-feiras a gente estava fechando, né? E a gente começou a abrir. E só abrir às segundas-feiras, isso já proporcionou um aumento de faturamento bem significativo para a gente. Sim, muito. Né? Então, entender isso é importante. E aí a gente chega no momento que a gente começa a abrir as segundas-feiras, né? E eles começaram, e até o momento de que hoje o açougue está trabalhando de segunda a domingo, né? Praticamente não fecha, Sim. né?
E eles não estão trabalhando, né? Exato. Hoje a empresa consegue funcionar, consegue rodar sem vocês. Sim. Visto que vocês, né, vieram mais cedo para cá, quem foi fechar a empresa? Exatamente. Não foi vocês. Sim. Né? E aí a gente tem aquela cultura, né? Como foi uma transição também, né? 90% das empresas são familiares, transição de pai para filho, as pessoas ainda acreditam que aquela crença mirabolante, né? Ah, é o olho do dono que engorda os porcos. E não é. Sim. E não é. Por que não é? Porque eles não estão aqui, eu sou cliente, eu vou lá, eu não estou lá e está funcionando Sim, perfeitamente, está rodando exatamente. da mesma forma. Nós fomos até pra praia em janeiro. Olha só, Ótimo. depois Nós evoluímos muito. Depois de quanto tempo? Depois de 5 anos, né, Foi velho? 5 anos. Pois é, e assim, ó, é interessante que as pessoas acham, né, o próprio empresário, ele acredita na maioria das vezes isso, né? Ele se sente importante quando ele está colocando a mão na massa. Exato. É uma crença. Sim. Eu acho que eu estou produzindo quando eu estou colocando a mão na massa. Quando eu estou atrás no computador, lendo relatórios, Mas, lendo números, fazendo compra. aproveitando isso, às vezes as pessoas chegam lá no açougue, porque antes eu punha a mão na massa, né? Eu atendia, eu só não cortava assim bife, mas eu quebrava um galhão. E as pessoas chegam hoje e brincam, né? Ah, mas você não trabalha mais? Porque agora a gente conseguiu fazer um escritório pra gente lá no açougue. Então, que nem às vezes o Adriano tá ali na frente auxiliando os meninos, tá por ali, eu tô lá dentro fazendo as coisas, né? E as pessoas falam, ah, a Fernanda não trabalha mais, cadê a Fernanda, né? Porque acha que o trabalhar é pôr a mão na massa, É pôr a mão na né? massa. E assim, não que você não tenha que colocar a mão na massa, né, mas de uma outra forma. Porque chega Sim. um momento para você crescer, né, você precisa fazer coisas diferentes. Exatamente. É insanidade, né? Os Querer outros não fazer as fazem. mesmas coisas e ter resultado diferente, né? Então você tem que fazer coisas diferentes para ter resultado diferente. Sim. E foi o que vocês fizeram e estão fazendo agora. Mas até chegar nesse ponto, vocês tiveram que entregar muita energia, né? Muita. Nossa. Muito. Lágrimas, sangue e suor, Muito. né? Muito choro, né? Muito choro. Além, você tem que sim fazer várias escolhas, né? Que nem a gente por até Escolha, exatamente, Adriano, escolha. A palavra é escolha. Isso. Até um certo tempo, até a gente conseguir formar a equipe e ir saindo, a gente se dedicou ali 24 horas por dia. Abriu mão do futebol. Futebol. Essa parte foi difícil. Não tem feriado, É. não tem domingo, não tem E férias. que nem pra gente, novo, né? As minhas amigas, todo mundo saindo e tal. E eu ali no açougue trabalhando, ele ali, os meninos jogando bola. E ele lá trabalhando no caixa. Então, assim, a gente abriu mão de muita coisa Muita pra coisa. estar aonde a gente tá hoje. Muita Foi coisa. muita constância, muita perseverança E assim, ali. hoje, nós está ali todo dia. Sim. Todo dia a gente está ali. Só que hoje a gente tem mais flexibilidade. Então, a gente consegue cuidar da nossa saúde. A gente consegue sair um pouco mais cedo. Às vezes a gente chega mais cedo e sai mais cedo, entra mais tarde, sai mais tarde. Hoje a gente criou Tem uma outra flexibilidade. rotina. Hoje a gente tem flexibilidade. Hoje não é igual era. Entrava às 6 da manhã, 7 da manhã e até às 7 horas, 8 horas da noite. Hoje é Nossa, assim. antes, a gente lavava o açougue aos domingos. Então, tipo, a gente fechava ao meio-dia. E aí a gente lavava, né? E a gente saía tipo 3, 4 horas da tarde do açougue. E aí na segunda-feira tava lá de novo. O Adriano ia pro serviço, me largava lá 6 horas da manhã, 6h30. E aí ia pro açougue trabalhar no começo, né? Quando a gente passou a abrir todos os dias. Então, assim, a gente já trabalhou muito. Não que a gente não trabalhe hoje, porque a gente ainda põe a mão de vez em quando, você entendeu? Principalmente o Adriano, ele faz muita parte de limpeza, organização. Ele é muito bom nessa parte. Então, ele cuida muito disso, sabe? Então, ele tá sempre ali limpando, organizando, sabe? Tá ali auxiliando os meninos. E, às vezes, quando precisa também, porque, às vezes, acontece imprevisto, né? De alguém ficar doente, alguma coisa assim. Então, eu vou lá, eu dou uma mão, eu ajudo. Se precisar atender, eu atendo, entendeu? Mas, tipo, bem menos do que já foi. Hoje tá mais flexível. Eliezer, é interessante, a gente vai tratar sobre 2 pontos importantes, porque isso aqui a gente não pode, né, deixar passar despercebido. A gente tem muitos clientes, né, que são casais, né, ou de repente irmãos, né, ou marido e mulher, esposa, que nem eles são aqui, e a gente vê muito desalinhamento, né, um conflito, né, de poder muito grande. Todo mundo quer mandar, ninguém manda, né, um não aceita que o outro fale, enfim. E eles têm um alinhamento muito bom. Mas antes disso, para a gente não passar despercebido, né, que o Adriano falou, pô, acho que a mudança que a gente teve, a virada de chave,
foi o PJ, né, do PF, né? Eu Sim. falo CNPFJ, né? A gente mistura tudo aí na bagunça. Sim. Essa mudança é uma coisa tão assim, de repente a pessoa está nos ouvindo aqui, tá, mas, nossa, não separar CPF do CNPJ? Mas a grande maior parte das empresas não fazem isso. Sim. Não separa a conta jurídica da conta física. E não é simplesmente falar, vamos separar, né? Não, beleza. Não. Todo mundo sabe que precisa separar. Mas o que vocês, assim, e é importante para quem está nos ouvindo, o que vocês criaram, o que vocês fizeram, né, que começou a dar certo para vocês? Porque as pessoas querem, mas não conseguem. O que vocês fizeram? Sim. Criaram um cartão de crédito, começou a fazer as retiradas, enfim, o que vocês fizeram? Como que foi feito isso? Então, no começo, que nem carne, por exemplo, a gente pegava e levava, né? Não pesava, não fazia nada. E aí, quando a gente decidiu separar, a primeira coisa que a gente fez, a gente virou cliente do açougue. Então, tudo que a gente consome, a gente paga, né? Como a empresa está no nome do Adriano, então sempre que compro, passa no cartão, eu passo no meu. Até às vezes até tem cliente lá, eles até brincam, sabe? Ah, mas você vai pagar? E aí eu vou lá, passo meu cartão, a gente paga, enfim, tudo que a gente consome. Ah, vamos no churrasco, vamos levar uma carne, a gente paga. Ah, a gente quer comer uma picanha, a gente paga. Até essa semana a gente foi pegar uma mistura para casa, né? Ele pegou uma calabresa, eu falei, pesa lá. Ele falou, pô, mas é uma calabresa. Eu falei, mas é do açougue. A gente é cliente, né? Tem que separar, não tem o que fazer. E aí, com relação, assim, como que a gente faz, eu tenho uma planilha, né? E eu lanço tudo ali na planilha. Por exemplo, vamos comprar produtos de limpeza. A gente compra do açougue e compra da casa. Às vezes acontece de até passar no nosso cartão, mas aí eu já chego, lanço na planilha e já sei que aquele dia lá é do açougue. Então, a gente não pega mais nada do açougue, tudo que a gente compra, a gente paga e a gente tem um Prolabore. Então, o quinto dia útil, conforme a gente paga o salário dos funcionários, a gente também recebe o nosso. Então, a gente também é um funcionário da empresa, a gente tem o nosso salário. E assim, chegou o final do mês, nós estamos apertados. Se vira. O açougue é o açougue e a gente é a gente, né? Não interessa. A gente tem que, né, fazer a empresa entender isso, né? Sim. A empresa entender também que ela tem, né, que pagar a gente no quinto dia Sim, útil. com certeza. E a gente tem que entender, né, que por mais que a empresa é nossa, né, a gente também não pode ficar fazendo o Nós saque tivemos toda até hora. 13º esse final de ano. Olha só, né? É. Que coisa maravilhosa. Quantos Nossa. empresários estão nos ouvindo aí? Comenta aí se você, né? E já aproveita, se inscreva aí no nosso canal, né? Siga as nossas redes sociais e comenta aí. Você tem 13º? Você que é empresário, você tem direito a 13º. A sua empresa, ela tem que pagar isso para você. Mas até chegar nesse ponto, você tem que trabalhar duro mesmo, como eles trabalharam. Sim. Mas lá no início, lá atrás, a empresa não tinha condições de Não. todo o quinto dia útil lá Não. e vocês fazerem a retirada. De jeito nenhum. Como que vocês fizeram então? Vocês iam retirando aos poucos? Sim. Na verdade, assim, no início a gente reduziu muito, né? A gente Sim, reduziu o nosso salário. Então a gente pegava um valor ali que dava pra gente passar, até mesmo porque a gente tinha acabado de casar, tinha mudado para nossa casa, né? Até então o Adriano estava na firma, então a gente pegava um valor que dava ali para sobreviver, né? E aí as coisas foram fluindo, as coisas foram melhorando, e aí gradativamente a gente foi aumentando o nosso salário. Então, conforme as coisas foram melhorando, a gente foi aumentando. E aí, assim, às vezes a gente pegava, tipo, começo do mês pegava um pouco, final do mês pegava o restante. Agora não, agora chegou o quinto dia útil, a gente recebe o nosso salário. Porque a empresa ela tá saudável financeiramente, Sim. agora Saudável. ela consegue, né? Sim. E é difícil porque pode acontecer de na tua pessoa física você passar um aperto Sim. e a tua empresa ter o dinheiro no caixa. Exato. Adriano. Aí entra uma jogada de assim que é difícil pra gente, porque assim você fala assim, nossa, caramba, eu tô apertado e eu tenho dinheiro ali no caixa da empresa e você não mexer, isso assim leva um tempo pra Você pôr na cabeça. você pôr na cabeça que aquele ali não é seu, é da empresa, que a empresa precisa daquilo ali também. Então, assim, igual a Fernanda falou, eu saí recentemente da empresa que eu trabalhava. Por isso, porque até chegar no Prolabore que a gente tem hoje, levou um tempo, não foi de uma hora para outra. Então, quando eu senti que dava para mim sair, que a gente estava com um Prolabore legal, que dá para a gente viver bacana,
foi aonde eu saí. Que também foi muito difícil ele sair. Que foi difícil. Até que depois que ele saiu, ele ainda deu uma sentida. Até falei para ele, é normal, porque até quando eu saí, ainda quando eu vim, era mais difícil ainda, porque eu estava na época com meu pai, a gente não tinha dinheiro, a gente passou muito apertado. A gente cogitou de vender o açougue várias vezes, entendeu? Eu lembro até quando eu estava com meu pai, que as coisas tinham dado uma melhoradinha, a gente resolveu comprar uma geladeira de bebida e uma ilha de congelados. A gente comprou tudo, passou uns 2, 3 meses, a gente se apertou. E aí a gente pegou e vendeu a geladeira. Tipo, a gente tinha pago 4 mil na geladeira, tivemos que vender por 2. Então, assim, é umas coisas que marcam a gente. Até hoje eu tenho a ilha. A ilha a gente conseguiu ficar. Então, assim, a gente passou muito apertado, entendeu? E ainda eu ainda falava para ele, calma, vai passar. Esse sentimento vai passar, as coisas vão se alinhar. É muita informação, porque que nem ele era funcionário, né? Lá tinha quem mandava nele, né? E hoje ele que tinha que mandar. Então, assim, para ele conciliar tudo isso, que aí já entra na parte de funcionário, que também você tem que ter ali um jogo, que também não é fácil, né? Então, assim, são várias coisas. E eu vejo que é bem bacana, que é o seguinte, para quem está nos ouvindo também, empresário, quem vai querer começar a montar sua empresa, que tem uma síndrome que eu falei há pouco, que chama Síndrome de Gabriela, que é o quê? Que os empresários têm, mas às vezes nem conhecem, que é o quê? Eu nasci assim, eu vou viver assim e eu vou morrer desse jeito. Não tem essa virada de chave, essa mudança de mentalidade que vocês tiveram. E quando vocês falam, isso me empolga demais, eu fico assim muito animado, porque é o que a gente vê no cotidiano de vários empresários que estão passando e de várias pessoas que querem entrar no mundo dos negócios e acham que vai ser um mar de rosas. Sim. E é muito bacana quando vocês falam por todo o caminho que vocês falou para começar a montar um caminho das pedras ali, porque isso serve de história, de motivação para quem está nos ouvindo. Eu já tive dias, tenho certeza que você, Felipe, quem está nos ouvindo, que já teve dias, como você mesmo falou, de pensar em desistir, de chorar, de falar, cara, vamos vender tudo isso aqui. E a gente volta naquela questão que o Adriano falou, que eu vou tocar mais a fundo, é a questão da disciplina. Pô, eu não tenho no PF, mas eu vou ali pegar só um pouquinho do PJ, aonde você fala, não posso mexer no PJ porque o PJ é a minha empresa. Sim. E se eu mexer dali, vai acabar que ficar muito fácil. Toda vez que eu precisar, eu vou sair da minha zona, eu simplesmente vou gastar mais do que eu posso, vou na minha empresa e sangro ela. E isso não é bacana. E o que ele traz para nós, né, o que vocês trazem é perseverança e principalmente a disciplina. Isso é muito interessante. E o que eu acho muito bacana aqui é vocês comentando sobre essa experiência. Pô, a gente foi lá, comprou uma geladeira. E quantas pessoas que estão nos ouvindo... eu tive um caso recentemente disso, da gente inicial... Tô lá com o meu pai, que nem você citou, a gente não tinha um planejamento de gestão. Nossa. Simplesmente vamos comprar, sem planejamento nenhum. E infelizmente, agora tem que vender. Imagina a frustração do empresário de comprar uma coisa por 4, ter que vender por 2 para poder estar sanando algumas dívidas. E isso é muito frustrante. E é bem bacana que vocês deixam bem explícito que depois que começou o trabalho, aqui com o Felipe, né, que a gente estava conversando com o pessoal da Lopes, é o seguinte, é a questão de processo, é a questão de organização. Sim. E o que é muito interessante que vocês falou, vocês não precisam estar ali a todo momento, sem querer ou não saber, é o que a gente comenta muito, isso é a cultura da empresa. O que os seus colaboradores estão fazendo enquanto você não está na empresa? Então hoje vocês conseguiram vir aqui, eu fiquei rindo assim, achei legal, porque a hora que dá para ver na boca de vocês, pô, a gente tirou o 13º. Quantos empresários fazem isso hoje, né? Quantos empresários vão à praia? Pô, eu não vou deixar a empresa, mas isso é a cultura, é saber que está muito bem alinhado com os colaboradores de vocês. É ser amigo, mas até o momento certo, né? Eu sei que eu sou ali, eu sou parceiro do meu colaborador, mas ele sabe, tem deveres a ser cumpridos. Sim. Então isso, eu entendo que quem está nos ouvindo tem que começar a tirar realmente o insight. Se está nos ouvindo, começa a anotar, porque a história de vocês é motivação total e é aquela realidade que eu sempre falo, Felipe. Só ensina
quem faz. Então, vocês passaram por isso. Então, vocês estão ensinando quem está nos ouvindo o que vocês estão fazendo. Exato. Então, essa mentalidade de, pô, tenho que ter disciplina porque senão dá certo. E é muito legal porque quando vocês falam, pô, eu não vou tirar do meu PJ para cobrir o meu PF. A questão do cartão, vou lá. A questão da disciplina, anota aqui na minha planilha o que é da empresa, o que é meu, se eu tenho que cobrir a empresa é isso, e etc. Essa organização é maravilhosa. E às vezes quem está nos ouvindo é o seguinte, fala assim, pô, eu tenho 10, 15, faturo 1, 2, 3 milhões por ano, mas eu conheço pessoas que não fazem isso que vocês fazem, de colocar na planilha. E aí depois ela tenta culpar ao meio externo o porquê que a empresa dele não está dando certo. Então fica aqui para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, essa história de vocês, que é sensacional. Então aí parte ainda, temos muito a que falar. Vou deixar vocês discorrer mais sobre a história de vocês, se tiver mais, porque assim, eu tô muito empolgado e eu tenho quase certeza que 1 hora para mim vai ser muito pouco aqui. E eu posso dar uma dica? Esse assunto de Prolabore é complicado. Você tem que chegar num Prolabore que você também não vai prejudicar a tua empresa, porque a tua empresa ela tem que crescer. Você tem que investir nela. Que é o que muita gente não faz, né? Não investe. Você falou sobre Prolabore, a gente tocou no podcast passado e falou que seria tema só para um podcast para falar de Prolabore. Isso. Como você tocou nesse assunto, conta para nós como que você chegou no Prolabore ideal, como que você foi vendo, porque querendo ou não, você tem que ter a disciplina no quesito assim, eu posso pegar isso para mim, mas não, a empresa tem que pagar as contas. Como que foi essa experiência? Assim, igual a Fernanda falou, a gente foi aos poucos. Fomos aumentando aos poucos. Chegou num valor que a gente falou assim, agora dá pra gente viver um tempo com esse valor. Aí foi aonde a gente já começou a pensar assim, vamos investir mais no nosso comércio. Vamos estruturar mais, porque já tinha começado a ficar assim apertado para trabalhar. A empresa foi crescendo, já não tinha tanta estrutura. Então, a gente já estava com um Prolabore legal. Falei assim, Fernanda, o nosso Prolabore, por enquanto, é esse. As coisas já estavam fluindo, né? A gente já tinha um caixa. Então, eu gosto muito de investir no nosso comércio, eu gosto de aumentar. Eu sou dessa parte, eu gosto disso. Ele adora. Então, foi assim. Expandir, Então, esse negócio do Prolabore... Ele tem muita visão, sabe? Tem. Tipo, ele olha assim, ele fala, nossa, isso aqui vai ficar muito bom. Exato. E aí, realmente, fica muito bom. Então, esse negócio do Prolabore é complicado. Bacana. Você tem que chegar, assim, você tem que ir aumentando, ir vendo, não, aqui tá bom, não vai prejudicar a empresa, vai sobrar um pouquinho para me investir, vai sobrar um pouquinho para o caixa e tal. Você vai chegar. Porque você tem que pensar nisso. Você não pode o dinheiro que sobrar, eu tenho um caixa já e tudo eu vou pegar. Você vai Você vai se minar. Não, você vai empacar o seu crescimento. Você tem que ir crescendo, você tem que ter aquela reservinha para você ir investindo, ir crescendo, e aumentando, e melhorando os equipamentos do teu comércio. Você pensar em abrir novos comércios, você tem que ter essa parte. Assim, um Prolabore enorme você pode ter lá para frente. Então, por enquanto, a gente não precisa de um Prolabore exorbitante. Então, eu sou dessa linha. A gente tem um Prolabore legal, a gente vive legal, a gente faz as nossas vontades e é isso. Então, a gente tem esse método. Mas para chegar nesse ponto, né, teve que abrir mão de muitas coisas, né? Sim. E aí, se as pessoas não querem, né? Sim. Vale a pena, né? E querem com tudo certeza fácil, valeu a pena, né? Vocês terem, né, abrir mão de tantas coisas para ter muitas coisas agora, Sim. né? E os empresários, a mentalidade do ser humano como um todo, na maioria das vezes é diferente, né? Porque a gente é imediatista, né? É mais fácil, né? Às vezes eu sentar, né, no sofá, né, comer pipoca, assistir televisão, do que ir lá estudar, pegar uma planilha, alimentar. Sim. E porque é desgastante. É desgastante, Dá né? muito trabalho. O ser humano, a gente foi feito para economizar energia, Que nem né? a gente que tem que comprar, né? É desgastante ali, que nem geralmente eu faço compra de segunda e quarta. Então eu fico ali o tempo todo no celular. Eu tô sempre com o celular.
E aí é desgastante, né? Você ficar ali comprando, que nem eu sento lá, aí eu olho o que eu já comprei, o que eu posso comprar, vou lá, faço um planejamento de venda. Não, essa semana eu vou vender tanto. Então eu já tenho tudo aquilo ali alinhado, você entendeu? Eu já trabalho dentro. Claro que a gente tem um estoque também, até mesmo, porque você tem que ter, né? Hoje a gente tem condição, tem uma câmara fria, que era o nosso sonho, a gente nunca imaginou que poderia ter. Até quando fez, a gente ficou até meio bobo, né? Falou, nossa, será que tá acontecendo mesmo? É real? Porque, assim, as coisas assim foram fluindo, sabe? A gente foi e falou, não, vamos investir em estrutura. Aí a gente foi, investimos forte na nossa estrutura. Montamos, fizemos lá uma sala, ficou excelente, ficou um sonho. Aí a gente falou, não, agora a gente vai investir na nossa equipe. Porque a gente também batia muito cabeça com o funcionário. Sabe? Batia muito, muito mesmo. E aí eu e o Adriano sentamos falando, pô, fizemos uma estrutura. Por que a gente não vai investir em funcionário também? Né? A gente tem um público legal, a gente vende bem, a gente merece, né? A gente tem que ter uns funcionários engajados, que ganhem bem, porque todo mundo também quer ganhar bem, né? O cara vai lá, vai trabalhar tantas horas por dia e o cara não vai ganhar o que merece. Então, assim, eu falo que é um conjunto, sabe? É uma mão de via dupla, tem que ser para os dois lados. Aliás, quando você entra numa empresa, você sabe, né? Claro que não tem como você ler a cabeça de quem está lá do outro lado. Mas a gente consegue prever algumas coisas. Então você consegue ver o funcionário que ganha bem numa empresa pelo jeito que ele atende você. Sim. Né? Pela disposição dele, pelo engajamento dele, mantendo um padrão. Isso é importante, né? Remunerar bem o funcionário. E até pegando o gancho, né? Que nem a gente tem um funcionário lá, que é o Rildo. O Rildo já está há mais de 2 anos com a gente. E assim, no começo, né, a gente não tinha condição de pagar um salário bom, bacana para ele, né? Sim. E o Rildo sempre foi um funcionário assim que sempre vestiu a camisa da empresa. Sempre trabalhou muito bem, atende todo mundo muito bem. E eu até brincava com ele, eu falava assim, um dia eu ainda vou ter condição de te pagar bem. E aí as coisas foram melhorando e ele sempre assim torce pro crescimento da gente, sabe? Todos eles. Hoje eu falo assim que a gente tem uma equipe muito boa, todos eles. Gabriel, Rafael, a Eliane que fica no caixa, todos eles, sabe? Todos trabalham muito bem, todos engajados, atendem muito bem, mas porque a gente é muito amigo deles também, né? É um conjunto. Você tem que tratar bem teu funcionário, você tem que pagar o que ele merece, porque o cara vai estar mais motivado, entendeu? Você tem que mostrar as coisas para ele, os números para ele, ele tem que saber o que passa dentro da empresa. Não adianta você esconder. Você tá lá, que nem a gente foi lá, fez essa reforma que a gente fez, a gente tem que mostrar para eles quanto que é importante, o quanto que custou, para eles também estar a par das coisas, saber que também não é nada fácil que caiu do céu, né? Exato. Vocês estão trazendo muita coisa importante, né? A gente estende aqui mais 2, 3 horas, enfim, né? Uma conversa bem gostosa, né? E é isso que vocês vivenciaram no dia a dia de vocês. Mas as pessoas às vezes estão nos assistindo e nos ouvindo, elas acham assim, então beleza, então o que fez eles... O pulo do gato, né? O pulo do gato foi separar, né, a conta PJ da física. A gente sabe que foi uma das coisas que vocês fizeram. Sim. Não foi somente isso. Não. Né? Aquilo que a gente acompanhou vocês, enfim, que vocês fazem até hoje, acredito, porque vocês estão tendo, né, crescimento em cima de crescimento. Você mesmo falou que você cresceu mais de 50% em termos de faturamento. Hoje você também tem uma previsão financeira, um balanço financeiro, fluxo de caixa, como é conhecido, a entrada, sair dinheiro. Isso é muito importante, Sim. né? Vocês têm total controle disso. Tudo. Como que é feito isso? Vocês olham diariamente, semanalmente, mensalmente? Eu faço todo dia. Eu faço todo dia as planilhas e eu faço fechamento também. Então, eu vou ali alimentando e todo mês eu fecho. Vejo ali o que vendeu, o lucro, o que pagou, o que teve de custo, de mercadoria. A gente faz também estoque todo mês. Então, sempre ou no último dia ou no próximo dia, virando o mês. A gente vai, como o nosso, no caso, é carne, né? A gente pesa. Então, a gente pesa tudo. E aí a gente vai lá, tira um relatório, a gente também tem relatório de venda por dia, e a gente consegue ver o que a gente vendeu. A gente puxa um relatório lá, o que vendeu de, sei lá, de carne moída, de acém, de filé mignon. Gente, vocês estão nos assistindo aí, gente. Você que trabalha com estoque, se você não tem controle de estoque, você está deixando dinheiro na mesa. Você não sabe o quanto você está perdendo de dinheiro. Sim. Né? E existem várias formas de você ter um controle de estoque. O controle de estoque que eles fazem, né, que a gente achou mais adequado, é o controle de estoque periódico, que a gente faz uma vez por mês. Para você que tem um estoque maior, você tem que fazer um controle de estoque permanente, aquele que você controla diariamente. Mas o fato é, você percebe, né, que tem que ter gestão. Né? O financeiro a gente fala que é o coração de uma empresa. Né? E que nem essa parte de estoque, no nosso caso, que é carne,
É muito chato, é muito desgastante, né? Às vezes eu fico até chata, porque eu fico no pé dos meninos, sabe? Olha, pesou, ó, isso aqui tá errado, não é assim, sabe? Tem que pegar no pé, porque senão é o que eu falo para eles. Eu tô ali, às vezes eu não tô aqui, mas eu tô ali no meu escritório, eu tô fazendo as coisas, entendeu? Então é um conjunto, todo mundo tem que trabalhar junto. Tem que todo mundo remar pro mesmo lado, porque se vai um para cá e o outro para lá, a gente não vai alcançar. Aliás, só pegando um gancho aqui que eu não posso esquecer, uma coisa que a gente viu lá atrás que é importante, e a gente percebe isso no nosso dia a dia. Hoje as coisas estão muito bem, como a gente relatou, né? Mas lá atrás não estava. Né? As coisas estavam muito difíceis. A gente tinha alguns boletos para pagar, a gente não tinha dinheiro, a gente tinha que rebolar, remanejar, enfim. Isso é importante, porque muitas empresas hoje estão passando dificuldades financeiras. Ou seja, tem boletos para pagar e não sabem se vai ter dinheiro para poder pagar essa conta. E o que esses empresários eles fazem? É comum fazer, né? Eu fecho os olhos e é mais fácil eu me esconder. Né? Eu me escondo, eu não quero olhar o meu número. E eu acho que, né, tenho certeza, não acho, né, que é a pior decisão que você pode tomar. Né? Mesma coisa que você tem um câncer, né, uma doença muito forte, você tem, e você sabe que tem, então é consciente para você. Você sabe que não vai ter jeito de pagar os boletos, é consciente. Beleza. Né? Aí você fala, então eu tenho câncer, eu não vou tratar, não. Não, se você for ao médico hoje, com o avanço da tecnologia, da medicina, dos medicamentos, pode ser que você seja curado. E o financeiro também é a mesma coisa, né? E a gente fazia, né, muito acompanhar isso lá os números, atrás. Acompanhava diariamente isso. E eu isso, faço né? até hoje. Que nem eu toda semana, geralmente segunda-feira que eu faço o fechamento da semana, eu já olho tudo que eu tenho para pagar, o que tem que para entrar, já faço ali, já faço as metas de venda, né? O que a gente tem que vender ali. Acompanho o mês também. Por exemplo, pego março lá do ano passado, olho o que eu vendi, aí já venho nesse ano para ver como que tá, para ver se as coisas estão melhorando e, graças a Deus, cada vez está crescendo mais. Gente, você precisa ter controle de fluxo de caixa, por fluxo de caixa na sua empresa. Olhar aquilo que entra, olhar aquilo que sai. No final do mês, você vai perceber se, obviamente, entrou mais do que saiu. Isso chama saúde financeira da tua empresa. Isso é o básico de uma empresa. Uma grande empresa ou uma pequena empresa tem que ter esse controle. Se você não tem, você tem que se atentar a isso ainda hoje. Tá? Você tem que ter esse controle na palma de suas mãos. É como se você fosse, né, partir em viagem e não saber se tem combustível no seu carro. Né? Então, assim, você tem que olhar pro mamômetro do teu carro e falar, peraí, tem combustível? Não tem? Os pneus estão em ordem? O carro está em ordem? A bateria tá com carga? Enfim, você tem que olhar para o financeiro da sua empresa. Esconder não é a melhor solução. Acredite nisso, né, Elias? E pegando um gancho, você controlando o seu estoque, hoje, tudo lá dentro da casa de carne tá no estoque. Tudo. As bebidas, as coisas de mercearia. Você compra melhor. Você sabe o que você está vendendo. Você consegue comprar assertivamente. Você compra aquilo que você precisa. Hoje as compras que a gente faz é muito mais assertiva que antes. Antes a gente só comprava. Diferente. Só comprava. Ia comprando. E não dava certo. E vai acumulando em estoque, fica parado. Vai acumulando. E aí onde o nosso acontece caso as perdas é e pior tudo mais. ainda, né? Porque a carne é rapidinho, né? Ela estraga. Nem na época a gente não tinha câmara, né? Era só geladeira. Nossa, a gente passou muito apertado. Passamos apertado. Hoje a gente consegue, como a gente gosta de sempre estar recebendo mercadoria fresca. Então a gente não gosta de ter um estoque muito grande. A gente tem um estoque para a gente trabalhar. Então, a gente não gosta de um estoque grande. Então, hoje, a gente consegue tirar relatório e saber o que a gente está vendendo mais, menos, e a gente consegue comprar mais assertivamente. Até em questão de estratégias, exato, né? Para não faltar nada, para não ter nada em excesso. Então, hoje, a gente tem esse controle bacana de compras. E o que eu achei mais interessante agora, não pelo que você comentou, é o seguinte, Fernando, Adriano, que para quem está nos ouvindo, depois chegar lá, e foi o que você comentou, pô, você não trabalha? Exatamente. Você vê como que é,
não é o operacional, é a questão estratégica. Sim. O Adriano citou muito bem que você começa a fazer compra assertiva. Você compra melhor. O que é? Com Com certeza. preço melhor, qualidade mantendo o mesmo. Então, isso é bem interessante, principalmente para os empresários que nos ouvem, que acredita-se que tenha que colocar a mão na massa para estar produzindo, né? Isso não é errado. Você tem sim que colocar a mão ali no Sim, operacional. sim. Mas tudo na hora certa. Perfeito. O estratégico, ele tem que acontecer. Então, você não... Quando você sai do operacional e vai para o estratégico, você não deixa de trabalhar. Você vai trabalhar muito mais. Muito porque mais. você cansa a mente. Muito. E não o corpo. Porque o corpo você deita, descansa. A mente não. Várias vezes você acorda na madrugada, pô, amanhã eu tenho que pagar boleto, amanhã eu tenho que fazer isso. Sim. É amanhã muita eu- noite sem dormir. Então... Muitas noites sem dormir. E isso não é só a realidade, creio Não. que de vocês, das pessoas que estão nos ouvindo. E é muito bacana porque a gente tocou em vários assuntos, desde contratação correta de colaboradores que vestem a camisa da empresa. Isso é E a- muito importante. Isso. E o que eu achei bem interessante também, que foi comentado sobre gestão à vista. O que é? Apresentar os números para os nossos colaboradores. Porque eu acho muito interessante. Foi o que nós já conversamos. Se os nossos colaboradores não sabem para onde a gente quer ir, como eles vão remar conosco no barco? Como Exatamente. eles irão surfar conosco na crista da onda se eles não sabem para onde nós queremos ir, nós empresários? E é um negócio bem bacana porque realmente eu vejo que a disciplina aqui e a persistência exala. Por quê, cara? Porque assim, você falou muito bem, planilha diariamente, mensalmente, quinzenalmente. E eu já vi muito caso de, pô, eu comprei uma água, eu vou anotar semana que vem, depois eu vou. E se não aí, fizer na hora, não faz depois. aí vai postergando, onde a pessoa acaba que procrastinando uma atividade Sim. que era fácil, né? Uma atividade ali recorrente e de repente ela se torna urgente. Quando ela se torna urgente, isso aí é preocupante. E aí é onde o empresário acaba culpando o meio externo. Ah, foi porque o meu carro estragou, eu não marquei na planilha. Ah, o cliente que não me tratou bem quando veio aqui, e aí começa a culpar. E aí depois ele tem um tal de insucesso e ele acaba culpando esse meio externo. Foi minha mãe, foi meu pai, foi minha esposa. Uma outra coisa que eu achei assim sensacional, que me arrepiou, porque eu sou muito grato pelo casamento que eu tenho, que eu sim, é uma das coisas, a coisa que eu mais fiz, que me deixou muito feliz, que é o quê? É o alinhamento de expectativa do casal. Exato. Porque é o seguinte, aonde nós como casal em primeiro lugar gostaríamos de estar. Agora a gente vai levar isso para dentro do PJ, porque a gente já praticamente trabalha junto e fica em casa junto. Sim. E eu achei assim interessantíssimo esse alinhamento de expectativa, porque como vocês citaram, prioridades. Ah, ele deixou às vezes ali reduzir um pouco do futebol, você reduziu um pouco de sair com as amigas, mas por quê? Isso não é ruim, é a prioridade. Aonde nós queremos chegar. Sim. E comentou sobre colaborador, eu estava vendo hoje à tarde, eu só queria complementar com quem está nos ouvindo, que 80% dos empregados hoje no Brasil, 80% dos empregadores no Brasil relatam dificuldade em encontrar os colaboradores das quais precisam. Um número muito elevado houve em 2021 para 2023. A gente teve um aumento de quase 50%, que foi onde a gente atingiu. Então, o maior relato dos empregados é que não conseguem encontrar colaboradores. E vocês trazem um case de sucesso para nós dos colaboradores. E nós, né, pequenas e microempresas, representa 93,5% das vagas formais no país. Então, é muito mais do que a metade. Né? Os pequenos microempresários é o que sustenta ali, de fato, parte do país. E eu queria ver com vocês, eu queria que vocês compartilhavam um pouco mais. Como que vocês chegaram nesse time de sucesso de vocês? O que vocês fizeram para ter esse time de sucesso? Pegando o que você estava falando, a gente sonha alto. Eu e ela. Às vezes a gente pega sonhando muito alto. E uma coisa que eu sempre gosto de passar para eles, aonde a gente quer chegar. E a gente não quer parar onde nós está, a gente quer crescer.
A gente quer melhorar o nosso comércio hoje, a gente quer abrir mais comércio, 1, 2, 3, o que for possível a gente vai fazer. E eu não quero ficar parado, então isso é sempre passado para eles. E eu estava assistindo esses dias, vocês, e eu escutei uma coisa bacana. Hoje, o que a gente procurou foi assim, uma pessoa, o comportamento que a gente precisa. Porque o operacional, a gente vai trabalhando. A gente vai alinhando daqui, dali. Perfeito. É um trabalho cansativo, desgastante, tanto para quem está ensinando, tanto para quem está aprendendo, porque eu preciso ter a cabeça aberta e a pessoa também. Porque eu vou cobrar. Ela tem que aceitar a cobrança, ela tem que saber que eu tô cobrando ela não por mal, mas por bem, por crescimento dela dentro da empresa. Então, isso é desgastante. A gente, às vezes, brinca, né? Tem hora que eu fico nervoso, mas, assim, é preciso. Então, quando a gente foi escolher essa equipe, a gente procurou escolher esse daí, uma pessoa, assim, que já tem um comportamento legal. Porque o operacional a gente vai introduzindo. Eu venho de uma empresa que pegava muito com parte de segurança. Agora vai ter que usar essa luva. Então, quando eles te entregavam a luva, você ficava louco. Não vou usar, não sei o quê. Aí você começava, usava um dia, usava 2, usava 3, daqui a pouco já estava automático. Então, eu vejo muito isso. Hoje, a gente faz muito isso. Eu vou pegando no pé de umas coisas assim. Uma semana eu pego no pé de uma coisa. Essa pia aqui daqui de dentro tem que ficar limpa. A gente até colocou, né? A gente mandou imprimir umas frases e a gente colocou: manter o local limpo, usou, guarde. A gente até fez porque, isso para poder ajudar. Ótimo. O cliente que chega ali no açougue e olha à frente do açougue não sabe o que tem lá pro fundo. E a pessoa que vai ver como é ali à frente, se eu pegar ela e levar ela lá no fundo, vai estar do mesmo jeito, vai estar limpo, vai estar organizado. É o que a gente sempre fala para eles: olha, tem que manter limpo, porque às vezes chega alguém aqui, algum fornecedor, alguém Exato. que quer entrar lá dentro, e a gente pode levar lá dentro. Então, uma entendeu? coisa Tá assim, tudo uma organizado. técnica que eu Esconder de aprendi, ninguém. Exatamente. eu aprendi isso aí. Eu vou introduzindo devagar. Então, essa semana eu peguei e falei assim, eu quero que deixe essa pia limpa. E vai limpando. Chega na segunda semana, a pessoa já está fazendo sem eu pedir. Então, aí o que eu faço? Eu pulo para outra etapa. Eu já vou treinar ela em outra coisa. Então, as coisas vai acontecendo. E é assim que a gente... Adriano, e é até interessante porque a gente também fala, tudo volta quando entra na cultura, que é a base de uma empresa. Exato. E você citou um negócio que é muito interessante, que você contrata pelo comportamento. Exato. E eu havia falado há um tempo que muitas empresas contratam pela técnica e demitem pelo comportamento. Sim. E você está fazendo o correto. Ele contrata pelo comportamento. E é interessante que no estudo que eu trouxe, fala que as empresas buscam 3 soft skills. Então, existem a hard skill e a soft skill. A soft skill é comportamento. Vamos falar assim bem breve. E a hard é o que você aprende. A soft skill, elas seriam resiliência e capacidade de adaptação, raciocínio e solução de problemas e tomada de iniciativa. Então, se você já faz a contratação nessas tomadas de decisões do comportamento, depois você treina. É o que você falou. Eu pego um pouquinho aqui, eu treino. Eu pego um pouquinho ali, treino. E dessa forma, o time fica em excelência. Você consegue trazer um time que é excelente no que faz. Então, você trabalha, né, usando o círculo de Zorro aí, né, que a gente tem no livro chamado Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fala, círculo de Zorro, Golden Circle, que fala, né? Primeiro eu vou pegar nisso, vou ser bom nisso aqui. Depois eu vou pro outro, vou ser bom aqui. Vocês estão de parabéns, porque me orgulha quando o empresário fala dessa forma. Você que está nos ouvindo, se não faz, tá aqui, ó, o relato na mesa que tá acontecendo. Isso é interessantíssimo, porque vocês estão vivendo na prática, vocês já estiveram, não sei se assim eu posso dizer, no fundo do poço, desesperado, como que eu vou fazer, como que vai ser. Com certeza. E depois vamos usar o exemplo do círculo de Zorro. Não, peraí, eu vou melhorar dessa forma. Vou contratar por comportamento e não só por técnica. E você vê que a junção de tudo
vem a excelência. Então é a disciplina de uma planilha, é a disciplina de uma compra na parte de qualitativa, dela ser de qualidade, Sim. aonde você traz, pô, eu vou alinhar com os meus colaboradores, qual é o nosso sonho, né? Exato. Nós podemos ser pequenos fisicamente, mas o nosso sonho é muito grande. Sim. E nós vamos chegar ali. Então isso começa a se tornar palpável, né? Gente, isso é muito importante, né? E vocês percebem que são empresários, né, de verdade aqui, de carne e osso que estão aqui, né? Então é possível você que está, né, nos assistindo aí colocar em prática. Não só é possível, mas como é necessário. E são tantas coisas para a gente abordar aqui. Eu fiz alguns rabiscos, mas eu queria tocar numa coisa que é muito importante, né, que eu tenho trabalhado bastante. A gente da Lopes Instituto tem trabalhado bastante. Né? O alinhamento de expectativa, não só de visão de futuro, mas de expectativa entre uma sociedade dentro de uma empresa. Vocês são sócios, né? A gente não vai perpassar, por isso que demora um certo tempo aqui, né? A gente fez uma previsão, pô, Adriano, você estava numa outra empresa e hoje você, né, consegue estar aqui junto com a sua esposa ali, vivenciando, mas lá dentro, né, não é marido e mulher, Sim, né? Lá não. dentro vocês são sócios, né? Sócios. E aí vocês também, né, tem o linguajar nosso, os arranca-rabo, né? Um pensa de uma forma, o outro pensa de outro jeito e tá tudo bem. Porque Sim. esse conflito de opiniões também é importante para a empresa crescer. Com certeza. Mas como que... Porque vocês têm um ótimo alinhamento, né? Mas como que vocês fazem esse alinhamento? Ah, a Fer cuida de a parte aqui do financeiro, o Adriano cuida da parte operacional, a Fer cuida da parte da compra. Como que é feito isso, Fer? Sim. Lá é bem dividido, é bem isso mesmo. Eu fico mais com a parte financeira, gestão, e o Adriano já fica mais com a parte de limpeza, organização, cuidar dos funcionários, que ele já é muito melhor nessa parte do que eu. A gente reveza o caixa também, para poder revezar com a funcionária. Então, assim, a gente tem muita sintonia, eu e o Adriano. A gente praticamente pensa igual. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente decide junto. Por exemplo, as ofertas da semana. Vou fazer isso aqui, o que você acha? Ele fala, não, tá bacana, então vamos fazer. Vou comprar isso aqui, o que você acha? Não, beleza, pode comprar. Então, assim, a gente tem muita sintonia, a gente se dá até muito bem, né? Usar o que Porque cada um tem de melhor. melhor, De melhor. forte. Isso é importante para Muito. produzir mais, né? O Exato. Adriano tem facilidade, né, de conversar com os colaboradores. Então o Adriano ele cuida dessa parte Sim. operacional, ele faz as reuniões, tudo bem. E vocês trouxeram uma coisa aqui, a Fer trouxe uma coisa que é muito importante, né? Beleza, a gente discute junto, né, sobre um determinado assunto, uma decisão que a gente vai ter que tomar. A gente quer criar uma estratégia de marketing na empresa. Beleza, a gente discute junto. Só que eu tenho certeza, né, que em alguns momentos, alguns assuntos pontuais, né, vocês vão entrar em conflito. E aí, que decisão que prevalece? Então a Fer, ela que cuida de compra, eu discordei, mas como que ela é responsável pela compra? A decisão eu tenho que respeitar? Como que é feito isso, Adriano? É mais ou menos por aí. A gente evita ficar entrando em conflito, assim... eu mando mais, eu mando menos. Isso com a gente não existe. Ela tem as obrigações dela, eu tenho as minhas. Quando é para decidir junto, a gente decide junto. Se tem algum conflito, a gente vai conversando até achar a melhor solução. Mas a gente não tem dessa. Eu tomo conta da parte de compra. Se eu discordar, ela não vai comprar se eu não concordar com ela. Tenho certeza. Então, a gente discute, a gente vai e fala assim, não, tá dado o nosso padrão, tá do nosso gosto, é isso que você quer. Então a gente vai indo, vai discutindo até chegar no consenso, nós dois. Sempre foi assim, mesmo que ele trabalhava, a gente sempre discutiu isso. E isso é bacana, só para complementar bem em breve, porque eu já vi casos de esposa, de pai e filho principalmente, que, por exemplo, um toma conta do operacional, o outro toma conta da parte do estratégico. E aí, quando há divergência entre os dois, acaba que fala assim, é uma coisa que eu acho que a pessoa fala assim, então tá, se der errado a culpa é tua. Isso eu entendo que não pode acontecer, é o que vocês falaram, vocês estão trabalhando junto, por mais que o alinhamento de expectativa seja divergente, mas os dois têm que querer bem, porque a empresa é dos dois, a Sim. empresa vai crescer. E eu acho muito interessante, porque às vezes quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo, fala, nossa, então eles são um mar de rosas? Não, Não. não é não. Você Não é tem não. as divergências, mas eu entendo que, beleza, houve divergência, mas nós dois vamos assumir porque a gente está querendo... essas divergências é para a empresa crescer, não é para falar assim, Exatamente.
eu avisei você, você tá errado. Sim. Ó. Elias, e é importante falar que isso, você que tem uma empresa societária, né, com seu esposo, sua esposa, irmãos, é importante, né, a gente pegar esse gancho. Porque quando você está em conflito, né, um tem um posicionamento, o outro tem outro posicionamento, né, tem uma discordância entre os dois, a decisão ela tem que ser embasada também pensando na visão de futuro da empresa. Exatamente. Então, aonde a Exatamente. não Fernanda, não Adriana, mas aonde a empresa ela quer estar daqui a um ano? Ah, a gente quer investir então numa câmara fria. Beleza, então essa decisão que a gente está tomando aqui vai levar a gente a ter a câmara fria? Sim. Então a decisão sempre tem que ser pensando na empresa e não nos dois, na vaidade. Né? Nessas discussões, nesses conflitos, assim, aí você tem que ficar muito esperto para você não entrar no seu ego. Você acabou de falar, você tem que ver o que é melhor para a empresa. Eu não vou dar o braço torcer para ela porque eu mando igual ela. Não é assim. A gente tem uma meta, a gente sabe onde quer chegar. Então, todas as discussões nossas, a gente procura ver o que é melhor para a empresa. Se eu tiver que dar o braço torcer para ela, eu vou dar. Se ela tiver que dar o braço torcer, a gente entra num consenso que é melhor para a empresa, porque a gente sabe onde é que a gente quer chegar. E às vezes o ego da gente, não, eu não quero. E não é assim que funciona. Mas você tem que ver o que é melhor para a tua empresa, não pelo teu ego. É igual o casamento mesmo, né? E- Tem muita coisa que você tem que engolir, né? E até mesmo porque é a empresa que gera tudo isso para vocês, Sim. né? A qualidade de vida que vocês Exatamente. têm e tudo mais. E pode ser que um dia o Adriano não esteja lá. Pode ser que o Adriano Exato. fale, eu vou criar uma outra empresa em tal lugar. Né? A Fer também. E a empresa, né? A Casa de Carne, ela vai continuar lá. Sim. A não ser que vocês vendam ela, enfim, tudo mais. E se vocês chegar numa conclusão que nem ela vai comprar, né, discutiu, ela provou para mim que é melhor para a empresa aquela compra. Se eu concordei, se chegar lá na frente e der errado, eu tenho que apoiar ela. Eu não posso ficar jogando na cara dela que eu falei que ia dar errado. Isso não existe. A gente Porque nunca a fez vida isso. é feita de erros e acertos. Se Tanto ela é que a errou, gente já errou tudo muito. bem, muito. Então, hoje em dia, assim, particularmente, a gente tem muito isso, né? Sim. De apoiar um ou outro. Se eu tomar Sim. uma decisão, ela vai me apoiar. Se ela tomar uma decisão, eu vou apoiar ela. Não tem problema algum. A gente tem muita comunicação. Exato. Que é que muita gente por aí não tem. As pessoas me falam, Felipe, o que você deixa para mim aqui? Dá uma deixa aqui. A coisa mais importante de uma empresa é a comunicação. Para mim, uma palavra é comunicação. Com certeza. Alinhamento de expectativa, né? Exato. Gente, é assim, né? Eu não vou nem falar pra você que tá nos assistindo pelo YouTube se você tá gostando pra você compartilhar esse vídeo, porque com certeza você tá gostando, né? Consequentemente você tá gostando, porque o conteúdo aqui é um conteúdo pesado, um conteúdo que eles estão vivenciando, que eles vivenciaram no dia a dia deles e vai ajudar vocês, vão ajudar vocês. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal pra gente atingir um número bem grande de pessoas. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, muito conteúdo, a gente pode discorrer sobre outros assuntos, mas assim, eu acho que pra gente finalizar, Eliezer, eu acho que uma coisa muito importante que a gente tá trazendo pra esse podcast, né, que é aquilo que a gente fala, né, que é campo de batalha, né, a gente não tá falando pra vocês fazerem uma coisa que a gente não vivencia no nosso dia a dia. Se a gente fosse deixar, né, Fer, a última palavra para você, Fernanda, para você, Adriana, a começar pela Fernanda agora, uma dica prática diante de tudo isso que a gente falou, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, quem quer empreender ou quem já está empreendendo, está com dificuldades, enfim, uma dica, o que é importante essa pessoa, né, enxergar, por onde ela tem que começar, o que você fez na sua vida e que você acredita que é replicável, que outras pessoas também precisam fazer? Eu acho que assim, o básico hoje é a gestão. É separar ali o PF do PJ, é o coração, para qualquer tipo de negócio. Independente se seja um ramo alimentício, varejo, igual o Felipe falou. É o coração. E, assim, você tem que ter muita persistência, porque você vai passar muita dificuldade, você vai passar muito apertado. Muita gente vai duvidar de você, porque até foi o que aconteceu com a gente, né? Exatamente. Quando meu pai parou, muita gente falou, vocês não vão conseguir, vocês não têm
potencial para isso. Nossa, mas seu pai mexe há anos, o que você sabe? Você não sabe nada. E é até que a gente fala, né? A gente quebrou a cara de muitas pessoas, porque ninguém dava nada para gente. Então, assim, a gente teve muita persistência, e é a mensagem que a gente deixa. Da pessoa ter persistência ali, acreditar nela mesmo, que tudo é possível. Você só tem que querer. Exato, Né? Adriano. Uma coisa, eu sou dependente químico em recuperação. Então, uma coisa que eu aprendi, o que você não sabe, pede ajuda. E outra dica é perseverança e disciplina. Você pediu ajuda, você aprendeu. Se você for disciplinado, você vai chegar no seu objetivo. Então, acho que a palavra-chave também é disciplina. Você levou ali na disciplina, você vai chegar no As teu... coisas vão fluir. Eliezer. Show. Felipe, eu só vou pedir licença para vocês, que assim, cara, tô arrepiado, porque eu trouxe uma frase que eu recebi, um texto que eu recebi de manhã, e ambos tocaram em palavras cruciais aqui, tá? Eu recebi a mensagem de um amigo meu, Bento Meirelles, da Minimal Club, e é o seguinte: ele usou meu nome, vou usar o nome de quem nos ouve, de vocês, Fernanda, Adriano, Felipe. Até onde você consegue chegar? Einstein, Newton, Leonardo da Vinci, Beethoven, Tesla. O que todas essas pessoas consideradas geniais tinham em comum? Ao contrário do que muitos pensam, nenhuma delas foi premiada com uma mente incrível ao nascer. Na verdade, eram pessoas normais, enfrentavam dificuldades, obstáculos e problemas de saúde ao longo da vida. E eu vou te provar que todos nós podemos ser gênios. Thomas Edison foi responsável por algumas das maiores invenções do mundo moderno, registrando mais de 2.000 patentes ao longo da vida. Muitos os consideraram a pessoa mais criativa da história. Ledo engano. Não foi o mais criativo, e sim o mais persistente. A lâmpada elétrica foi a mais famosa de suas invenções, algo que transformou e iluminou a história do mundo. Mas antes do sucesso, viu o seu projeto fracassar mais de 2.000 vezes. E ainda assim continuou até alcançar o objetivo. Se não conseguisse provar, ele morreria tentando. Suprou cada frustração para lá e persistiu aos impasses. Certo dia, Thomas Edison chegou ao seu laboratório e se deparou com uma cena que para muitos seria o fim da jornada, a desculpa. Tudo estava em chamas, todos os seus projetos, em torno de mais de 2 milhões que não estavam no seguro. Charles, seu filho, ao ver essa cena, se surpreendeu ao ver a reação do pai. Ele estava com um semblante tranquilo e ao ver ao filho disse: existe um grande valor num desastre como esse. Todos os nossos erros são queimados, assim podemos começar de novo. E de fato começou. Apenas 3 semanas depois do desastre, inventou o toca-disco, um projeto que estava trabalhando havia anos, que revolucionou o mercado. O sucesso, a genialidade, aqueles bizarramente incríveis nascem da persistência. Já percebeu que as pessoas costumam tirar o nosso mérito? Se você emagreceu, querem saber qual remédio você tomou. Se você subiu de cargo, quer saber o bom relacionamento que você tinha com o chefe. Muito desconhece o esforço e a dedicação e atribui as conquistas a fatores externos e mágicos. Os gênios chegaram onde chegaram porque sacrificaram mais do que a maioria estavam dispostas. E não é porque nasceram com uma mente naturalmente espetacular. É claro, alguns têm mais facilidade que os outros, mas nada se compara a persistência e disciplina. Estou aqui hoje para falar uma palavra: continue, não pare. Mesmo que esteja difícil, que tenha falhado, não pare de persistir os objetivos, suas metas. E aí, você já imaginou como seria a sua melhor versão? Até onde você é possível de chegar? Não me diga que é difícil, me diga se é possível. Sim. Exatamente. Gente, nós queremos aqui, tá, agradecer vocês imensamente. Eu não sei como agradecer e não é demagogia, vocês nos conhecem, você sabe que é do fundo do coração, Fernando e Adriano. Né? A gente tem muita coisa para fazer, para desenvolver, parcerias para a gente desenvolver juntos, né? Troca de experiência, porque eu aprendo com vocês. Eu falo que eu sou, né? Nós somos privilegiados. A gente passa por tantas empresas e a gente aprende muito mais do que a gente ensina. Né? Então, mais uma vez, eu queria agradecer vocês aí pela disponibilidade e por poder, né,
passar para as pessoas aquilo de fato que vocês estão fazendo, que deu certo para vocês e com certeza é replicável. Muito obrigado, Sim, Fernanda. a gente que agradece, a gente ficou muito feliz com o convite. A gente nem viu a hora passar, né? Isso é ótimo. Obrigado para quem está nos acompanhando, né? Aos nossos apoiadores aqui também desse projeto. Obrigado a vocês. Foi um imenso prazer estar falando com vocês. Obrigado por compartilhar toda a experiência e a trajetória de vida de vocês. Adriano. Eu queria agradecer você, Felipe, Eliezer, pelo convite. Fiquei muito contente de participar aqui e eu queria agradecer vocês dois. Gente, já senta o dedo aí, se inscreva no canal, tá? Compartilhe esse vídeo e até breve. Até mais. Valeu. Valeu.